E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sou o professor Thiago e hoje vamos ter mais uma aula de História. Não esqueçam de curtir aí esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e também de ativar as suas notificações. Valeu galera! O tema de hoje será... Muito bem, pessoal. Para que possamos entender aqui as reformas pombalinas, precisamos analisar primeiro como ficou a situação de Portugal ali pós a restauração. Nós temos Portugal, então, vivendo ali uma fase muito difícil, conhecida como União Ibérica. Entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha fizeram parte, então, do mesmo reino, controlado pela Espanha. Foi um momento, pessoal, que Portugal acabou se envolvendo em guerras europeias, conseguiu ali, contraiu muitos inimigos que eram da Espanha, agora são inimigos também de Portugal. Nós tivemos nesse processo uma enorme decadência dos portugueses, né? Decadência econômica, decadência militar. Vale lembrar que a União Ibérica promoveu um boicote à parceria que existia entre lusitanos e holandeses, levando aí a Holanda, pessoal, a invadir o Nordeste brasileiro, invadir também regiões portuguesas na África e na Ásia, comprometendo a economia ali de Portugal. Em 1640 nós tivemos a restauração. Dom João de Bragança vai ser coroado rei de Portugal, mas para conseguir essa independência, Portugal precisou enfrentar uma guerra contra os espanhóis. Nessa guerra, gente, Portugal buscou ali apoio externo, afinal vivia uma decadência militar, vivia uma decadência econômica, como eu disse. Quem ajudou Portugal? Holanda e Inglaterra, principalmente. Essa ajuda holandesa, essa ajuda inglesa, óbvio que ela veio condicionada a uma série de fatores importantes, péssimos acordos comerciais, péssimos acordos políticos e econômicos serão firmados e vão agravar ainda mais a situação econômica dos portugueses, tá? Destacamos aqui, ó, a trégua dos 10 anos, feita com a Holanda. Portugal se comprometeu a não expulsar os holandeses aqui do Nordeste brasileiro. Nós tivemos também a Paz de Haia com a Holanda em 1661. Portugal cedeu territórios que pertenciam a ele, né, aos lusitanos, lá na Ásia, e também concordou em pagar uma indenização para os holandeses por conta da expulsão aqui de Pernambuco, do Nordeste brasileiro. Mas o pior de todos os tratados, pessoal, vem aí no comecinho do século XVIII, é o Tratado de Methuen, aquele tratado de panos e vinhos, onde a Inglaterra vai vender tecidos, Portugal vai vender vinho. O problema é que a Inglaterra vai ter ali um superávit sucessivo, né? Aliás, sucessivos superávites, enquanto Portugal, obviamente, terá déficits na sua balança comercial. Grande parte do ouro brasileiro acaba indo parar na Inglaterra. Então a situação é muito difícil para Portugal nesse contexto histórico da virada do século XVII, começo do século XVIII. O Brasil, pessoal, vai sentir esse processo de crise portuguesa, porque para buscar mais recursos, os portugueses vão promover ali o que nós chamamos de enrijecimento do Pacto Colonial. Então nós teremos a criação do Conselho Ultramarino em 1640, que vai promover ali o aumento do fiscalismo, vai criar companhias de comércio e vai também reduzir a autonomia aqui no Brasil. Por exemplo, nas câmaras municipais agora nós teremos um juiz de fora. O juiz de fora é o responsável pelo controle dessa instituição local que era antes dominada pela elite colonial. Bem, nós teremos também aqui uma situação, obviamente, de início de revoltas contra o domínio português por conta desse processo. As primeiras revoltas são chamadas de revoltas nativistas. Galerinha, outra coisa aqui que eu tenho que destacar para vocês, né, é que nós vamos ter, a partir da metade do século XVIII, uma grande figura em Portugal, e esse cara vai tentar tirar Portugal da sua crise. Tudo bem? Então agora nós vamos falar sobre as
Pessoal, em 1750 assume o trono de Portugal Dom José I. Vai governar até 1777. Nós teremos aqui um grande ministro, né, elevado a secretário de Estado, um cargo equivalente a primeiro-ministro em 1755. Esse cara chama-se Sebastião de Carvalho e Melo, mais conhecido também como Marquês de Pombal. Pombal que tinha entrado na vida pública a partir ali dos seus 39 anos, muito influente, um gênio na política, vai encontrar Portugal enfrentando 3 gravíssimos problemas. Que problemas eram esses? Primeiro, nós tínhamos uma grande desorganização administrativa e um absolutismo extremamente enfraquecido, por conta da enorme influência da nobreza e também uma enorme influência do clero na tomada das decisões. Então, Portugal era um estado extremamente atrasado, um absolutismo ali que não promovia reformas que pudessem ali superar a crise econômica que os portugueses estavam vivendo. Portugal vivia também essa realidade de problemas econômicos, havia perdido muitas guerras no século XVII junto com a Espanha, depois fez péssimos acordos comerciais, perdeu territórios coloniais na Ásia. Nós temos um ponto aqui que é muito relevante, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Brasil aqui no século XVIII, gente, está vivendo o ciclo da mineração. Em 1750 nós estamos no ápice dessa extração de ouro aqui no Brasil, principalmente na região de Minas Gerais. E o que estava acontecendo ali em meados do século XVIII? A queda da arrecadação dos impostos no Brasil. Algo inadmissível diante da quantidade de riqueza que está saindo daqui. Então, Portugal tem gravíssimos problemas administrativos e problemas econômicos. Um terceiro problema é a dominação econômica da Inglaterra, a dominação externa inglesa, principalmente através do seu Tratado de Methuen, como eu comentei com vocês. Pombal, então, tem que resolver esses 3 problemas. Marquês de Pombal, gente, ele pode ser classificado como um déspota esclarecido. Vamos lá, então, analisar aqui de forma bem sucinta o que foi o despotismo esclarecido, mas eu já adianto para vocês que na aula sobre o iluminismo trataremos mais desse assunto. No auge do iluminismo, pessoal, nós tivemos governantes europeus que passaram a estudar essas teorias. Vale lembrar que o iluminismo, pessoal, ele tem como norte o uso da razão. Então eu devo explicar fenômenos naturais e sociais sempre de forma racional. Então eu vou valorizar a ciência, eu vou valorizar o conhecimento, tudo isso em detrimento do quê? Da fé. Óbvio que o iluminismo também trata de outros temas importantes, como a igualdade, como a liberdade. Só que o déspota esclarecido, pessoal, ele é um cara que tem ali uma ideia fantástica. Ó, despotismo esclarecido, o próprio nome vai ajudar vocês a entender. Um déspota é um tirano, um cara absoluto, né? Pode ser encarado aqui como um rei absolutista ou como um primeiro-ministro. Esclarecido é uma referência ao iluminismo. Então, você junta os 2 conceitos, despotismo e o esclarecido aqui, e você terá o que então? Governantes absolutistas que vão promover reformas baseadas no iluminismo, mas nunca vão fazer o quê? Nunca vão mudar a política absolutista. Então, é um governante que faz reformas baseadas na razão, reformas econômicas, reformas administrativas, reformas na justiça, na educação, mas nunca ele abre mão do seu poder absoluto. Isso é ser um déspota esclarecido. Qual o objetivo, gente? Um governo que usa a razão tende a ser um governo muito melhor, afinal ele se pauta pela ciência, ele se pauta por fatos, e essa sistematização acaba levando então ali um maior desenvolvimento. Óbvio também que a gente tem aqui uma adaptação ao contexto da época. O iluminismo, gente, é uma teoria, é uma filosofia revolucionária e é a base ideológica das revoluções burguesas, né, que já estão acontecendo aqui ou estão para acontecer nesse contexto de reformas pombalinas. Então nós teremos aqui uma adaptação, né, para evitar ali até mesmo possíveis revoltas. Então, Marquês de Pombal é um déspota esclarecido, não esqueçam disso, se pautou no iluminismo aí para governar Portugal, mas sempre com força total, tá? Com poder absoluto.
algumas reformas importantes promovidas pelo Marquês de Pombal. Vamos começar lá por Portugal, gente. Pombal vai promover ali uma centralização política. Já havia centralização, óbvio, era um governo absolutista, mas aqui o Pombal, pessoal, ele vai eliminar as oposições e os grupos que influenciavam o governo português e atrapalhavam esse absolutismo. Em 1758 nós tivemos uma tentativa de assassinato, né, contra o rei Dom José I. Essa tentativa de assassinato, esse atentado, fez com que o Pombal tivesse uma desculpa perfeita para perseguir os seus inimigos, reduzir a influência aí de outros grupos e controlar com poder total. Vale lembrar que Pombal já era um cara muito respeitado pelo Dom José I, principalmente por conta ali das ações que ele tomou diante do terremoto que havia acontecido ali em Portugal. Ele promoveu uma reforma urbana, uma reforma ali até mesmo sanitária nesse processo aí de reconstrução de Lisboa. Pombal tem um anticlericalismo gigantesco, ele promove a expulsão dos inacianos ali das terras lusitanas, né? Os inacianos são jesuítas, tá, pessoal? Não esqueçam. E vai promover mudanças na educação, que se transformará numa educação laica. A grande reforma que ele promoveu aqui foi na universidade, tá? Ele muda o currículo para um currículo muito mais científico e um currículo pautado muito mais pela ciência e não pela religião. Nós teremos ali então um desenvolvimento gigantesco na ciência em Portugal e, consequentemente, um desenvolvimento econômico aí a médio prazo. A educação então ficou laica, a justiça também passa por mudanças, pautando-se aí nessa ideia iluminista, até mesmo de valorização do ser humano, né? Nós teremos um processo onde os autos de fé foram proibidos em Portugal. Autos de fé eram aqueles julgamentos promovidos pela Inquisição, pelo Tribunal do Santo Ofício, em praça pública, que continha ali torturas e até a morte através da fogueira. Tudo isso daí está proibido. Nós teremos reformas na administração também. Muitos membros do governo português agora são formados por uma equipe técnica. A burguesia, por exemplo, passa a ter uma maior participação no governo para melhorar essa administração. Então, como você percebe, são medidas baseadas no iluminismo, mas sem abrir mão do poder absoluto, uma vez até que ele perseguiu aí os seus ministros. Bem, óbvio, nós estamos no Brasil e é muito importante que vocês entendam o processo de transformação que ele promove aqui na colônia. Essas transformações são pautadas num processo cada vez maior de centralização política e administrativa para garantir um aumento da arrecadação. Então vamos lá, medidas que ele promoveu para aumentar essa centralização. Primeiro, ele acabou com aquela divisão da colônia que existia ali entre Estado do Maranhão e Estado do Brasil, reunifica essa colônia, um centro administrativo apenas, e vai acabar com as capitanias hereditárias. Vale lembrar que nós já estamos aqui no auge da mineração, então ele vai promover a transferência da capital do Brasil. Ela sai de Salvador. Vocês já sabem, Salvador foi capital do Brasil por conta da proximidade ali com a produção de açúcar. Agora nós teremos a capital no Rio de Janeiro, que é o ponto ali de entrada e saída de produtos que iam ou saíam de Minas Gerais. Promove também a expulsão dos jesuítas aqui do Brasil, acusa os jesuítas de estarem criarem aqui no Brasil um estado paralelo, de estarem aqui muito mais para explorar o trabalho do indígena, drenar as riquezas do Brasil e não para promover simplesmente a sua catequese. A expulsão dos jesuítas, pessoal, leva a consequências imediatas, né? Primeiro, o jesuíta ele tinha um monopólio da educação na colônia. Então, teoricamente, a educação tornou-se laica. Por que teoricamente? Porque na prática, pessoal, o Brasil praticamente vai ficar sem professores, né? Então você tem uma educação laica, mas não tem um sistema de ensino. Óbvio que isso causou ali um prejuízo também enorme. Vale lembrar também que os indígenas, né, pelo menos alguns grupos, mesmo aculturados, acabavam recebendo uma proteção desses jesuítas que combatiam o escravismo desses nativos. Pombal promove o fim do escravismo vermelho em 1758, não teremos mais escravização de indígenas. Dois motivos para isso, gente. Aqui não tem muito a ver com iluminismo, com questão de liberdade, tá, pessoal? São duas ações muito práticas. Pombal precisa aumentar o número de soldados na colônia
para proteger principalmente a região sul, aquelas regiões fronteiriças com a América Espanhola, que vão ser áreas de litígio constante. Então, indígenas serão usados como soldados, não são mais indígenas, desculpem, não serão mais escravos, óbvio que eles são indígenas. Ele cria o Diretório dos Índios para promover, inclusive, esse processo e até, entre aspas, aí uma certa proteção. E vale lembrar também, pessoal, que o fim do escravismo vermelho potencializa, aumenta a escravidão do africano, que nós já aprendemos que é muito lucrativa. Para garantir o aumento da arrecadação, Pombal vai sistematizar ainda mais o sistema de coleta de impostos, cria também novos impostos, então o fiscalismo é gigantesco. Destacamos a finta, que é aquela meta anual de 100 arrobas anuais, né? 100 arrobas de ouro deveriam ser arrecadados, 1.500 quilos deveriam sair ali da região de Minas Gerais, e posteriormente nós teremos até a derrama, que é aquele processo de invasão, confisco de bens particulares, caso a finta não fosse cumprida. Cria companhias de comércio, olha a contradição, quando você tem um monopólio do comércio, que é o que uma companhia faz, você tem uma ação mercantilista, não uma ação iluminista. Mas você tem que entender que ele é um déspota esclarecido, então ele usa do iluminismo que ele acha de bom grado ali, de bom proveito. Companhias de comércio são criadas, terão monopólio em diversas regiões do Brasil, isso garante maior lucratividade para os portugueses. Vai promover o estanco do diamante lá no distrito diamantino, isso significa que agora Portugal controla diretamente a extração do diamante lá na região de Minas Gerais. E ele promove o incentivo também à agricultura, tá? Com o início da decadência do ciclo do ouro, pessoal, do ciclo da mineração, o Pombal ele já prepara a colônia para restabelecer em larga escala a produção de artigos agrícolas. Esse processo, pessoal, iniciado pelo Pombal, vai ficar conhecido como Renascimento Agrícola. É uma fase que fica ali entre 1770, mais ou menos, até 1830, onde nós não teremos um grande produto de exportação, onde nós teremos ali como principais produtos de exportação o algodão, o açúcar, mas também o tabaco, né? E outros produtos como, por exemplo, drogas do sertão sendo ali exploradas novamente em larga escala. B. Vale lembrar que esse renascimento agrícola acontece num contexto favorável. Eu vou dar um exemplo para vocês. O algodão ele ganha muito mercado por conta da guerra de independência dos Estados Unidos, cortou o fornecimento para a Inglaterra e o algodão era o principal produto da indústria nascente ali, da indústria têxtil. E nós tivemos no início do século ali guerras napoleônicas também, e a Inglaterra precisou do nosso algodão em larga escala. Vale lembrar que a independência do Haiti, gente, praticamente paralisou a produção de açúcar no começo do século XIX lá na ilha das Antilhas, abrindo o mercado aí para uma produção maior de açúcar aqui no Brasil também. Enfim, voltando aqui para o Pombal, ele ainda tem um outro problema para resolver, pessoal. Ele resolveu problemas administrativos e políticos internamente, garantiu um maior controle do Brasil e uma maior exploração, mas ainda tem o problema da Inglaterra. Então o que ele fez? Ele buscou anular os efeitos que o Tratado de Mitten trazia para Portugal. Lembra que existia inclusive aquele ditado que eu já comentei em outras videoaulas, um ditado em inglês. A melhor colônia da Inglaterra é o Reino de Portugal. Como anular esse tratado que drena as riquezas de Portugal para pagar dívidas na Inglaterra? É muito simples o que ele fez, pessoal. Pombal incentivou a produção de manufaturas têxteis em Portugal, obviamente. Isso fez com que Portugal fosse reduzindo gradativamente a importação de tecidos e incentivou um desenvolvimento ali, uma produção mais técnica, mais científica de vinho. Então ele vai produzir em larga escala, com um lucro muito maior, baixando custos produtivos. Então ele exporta mais vinho e importa menos tecido. Vai equilibrando a balança comercial. Gente, fantástico o Marquês de Pombal. Qual é o grande problema? Em 1777 ocorrerá a viradeira. A viradeira, gente, processo causado pela morte do rei Dom José I. Nós teremos a ascensão ao trono ali de sua filha, Dona Maria I. Dona Maria I, extremamente católica, não via com bons olhos o Pombal, até por conta do seu próprio anticlericalismo, segundo alguns autores.
Vale lembrar que ela está sofrendo uma enorme pressão da Inglaterra, que obviamente já percebeu todo esse processo de transformações, de reformas que o Pombal estava ali realizando, e o Pombal vai ser afastado do poder e Portugal vai voltar à condição ali de total submissão econômica aos ingleses. Belezinha, galera? Finalizamos mais esse tema importante. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um forte abraço para vocês.